Glória a Deus, aleluia. O tema de hoje é no caminho de Emaús, Ele está no meio de nós. Deus está falando no caminho e Deus irá falar na tenda nesta noite. Um breve relato dentro das Escrituras. Abre a sua Bíblia em Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 de seus seguidores de Jesus, que estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando um com o outro a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversava, discutia, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixava eles reconhecer o Senhor. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, um do jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus questiona: o que foi? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e era para Deus de um povo. Ele era poderoso em atos e palavras e profecias. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E a nossa esperança era que ele fosse quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantosos, pois foram na madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram um anjo e que este afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu e que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoraram a entender em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse, assim recebesse de Deus toda a honra e a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando pelo livro de Moisés e os escribas de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado onde ele ia, Jesus fez com que passasse na frente mais distante, mas ele insistiu para que ele ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se na mesa com ele, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu e deu-lhes. Aí os olhos deles foram abertos e reconheceram que era Jesus, e Jesus lhe desapareceu. Essa passagem eu ministrei de uma forma diferenciada no culto de domingo, mas o Senhor me incomodou para chamar a atenção dos senhores para o culto hoje de libertação. Se nós voltarmos lá na palavra do Senhor, aqueles dois amigos, para quem não sabe, era um dos 70 discípulos de Jesus, que com a morte de Jesus ficaram tristes, indignados
não sabiam o que fazer, as portas estavam todas fechadas e eles queriam ir embora. Quantos do Senhor e da Senhora chegou hoje neste templo triste, chateado, desiludido, com tudo trancado e sem saber para onde ir, sem saber para onde buscar a sua casa hoje, e disse assim: eu vou lá naquele ministério, porque eu fiquei sabendo que lá Deus brada de uma forma diferenciada, e eu quero ouvir Deus falar comigo. E o Espírito Santo manda dizer: nenhum de vocês vai sair de hoje, depois dessa tenda, sem o Senhor falar com vocês. O que é impressionante, nós estamos num culto de libertação. Todos nós sabemos que Jesus estava morto. E Jesus começa a caminhar com os dois aí. Jesus tinha discípulo do coração, chorava no seu colo. Jesus tinha 12. Mas Jesus foi justamente ao caminho, depois de ressurreto. E naquele caminho, que é o Senhor que está falando pela boca do profeta, que é o Senhor que fala desde o mais pequenininho até o maior. Eu não sei qual foi a sua intenção. Talvez você veio hoje, nesse penúltimo dia da campanha, para buscar uma libertação para um conhecido, para um amigo, para uma amiga, para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha. Ei, eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei que o Deus que nós servimos vai te dar para você levar a sua bênção, a sua vitória e a sua libertação. É impressionante que a palavra diz que eles chamaram Jesus para ficar com eles. Ei, presta atenção, eles estavam num caminho. Aqui não diz que eles estavam em casa, aqui diz que eles chamaram Jesus. E no momento que eles chamaram Jesus, Jesus para e ceia com eles. E no momento que Jesus ceia com eles, a visão humana, nós estamos num culto de libertação, a visão humana abre e por alguns segundos ele reconhece o Senhor. E a própria palavra diz aqui no versículo 31, aí os olhos dele foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então disse um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do nosso peito quando ele falava na estrada e nos explicava a respeito das Escrituras Sagradas? Deus diz para mim, para o Senhor e para a senhora nesta noite: não fique só na palavra do profeta, não fique só na campanha, não fica só no culto, mas faça uma anotação e quando você estiver na sua casa, comece a entender, comece a mastigar a santa palavra do Senhor. Duas pessoas estavam na estrada, desanimadas, tristes, estavam indo em direção contrária, fugindo do problema, buscando o que não achou e querendo uma resposta. Nós, como cristãos, enfrentamos lutas diárias, dificuldade, e quando a gente vem para o culto, nós queremos uma resposta. O desemprego, a violência, a droga, a falta de atenção e a falta de saúde e até mesmo a falta de educação, aliada à falta de dinheiro, muitas dívidas e desespero. Se eu pedir hoje para nada da igreja levantar o braço,
Se alguém passa por um desses, pode ter certeza que todos vão levantar, porque todos nós passamos. O grupo de discípulos e discípulas que serviam e andavam com Jesus, volto a dizer, estavam tristes, desanimados, sem saber o que fazer, sem direção, sem saída, estavam perdidos, porque não creram na palavra que ele disse: ei, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ei, eu estou falando para crente. Quando um profeta, seja ele o mais pequeno da casa de Jacó, te entregar uma profecia, não tem dúvida. Agora, nós sabemos que o circular evangélico, muitos, quando acabam de receber a profecia, diz assim: que Deus usa mais dois para falar comigo. Ei, Deus manda dizer para mim, para o senhor e para a senhora: eu uso 4, eu uso 5, pela sua incredulidade, e mesmo eu usando 4, 5, você ainda tem dúvida de tomar posse. Deus hoje brada desta forma nessa passagem. Quando aqueles 2 discípulos se sentiram impotentes, estavam frustrados. Quando os olhos abriram, eles viram Jesus, eles disseram: igual lá nas águas, um fantasma, não tem como, ele estava morto. E o Senhor aparece por um instante e logo desaparece. Jesus vai te encontrar hoje para te libertar. Quem crê que recebe e dá glória a Deus, aleluia. Porém, este texto que acabamos de ler é bem claro. Eles não conheciam e não reconheciam o Senhor, porque os olhos estavam fechados, a visão estava tampada, o jugo que carregava era muito grande. Eu quero dizer para mim, para o senhor e para a senhora: quando nós entrarmos hoje no templo, a escama dos nossos olhos vai cair, o jugo do nosso pescoço vai cair. E Deus manda dizer: tem irmã e irmão que só veio hoje aqui pela fé. Foi uma luta travada no mundo espiritual. Só conseguiu chegar, a chuva caiu. Ei, muitos de nós cristãos perdemos a nossa bênção porque nós não enfrentamos o inimigo. Se está muito quente, suar, a igreja está queimada, eu não vou porque está calor. Se chove, eu não vou porque está chovendo. Se faz um friozinho, eu não vou porque Cuiabá não gosta de frio. Eu tenho certeza que naquele grande dia o Senhor vai falar: lembra do calor? Lembra do frio? Lembra das circunstâncias? Lembra dos obstáculos? Aleluia. A experiência que os 2 discípulos entre os 70 tiveram com Jesus faz com que renasça a esperança daquilo que parecia totalmente impossível. A vida passou a ter novo significado para eles. Perderam o medo, superaram a experiência da incapacidade, da impotência e deixaram de lado todo o negativismo, todo espírito de inferioridade e todo espírito de derrota. Hoje, nós vamos refazer aquela experiência do caminho de Emaús, quando você se deslocar do seu lugar para a tenda. Desafio na alta conjuntura. Todos são chamados hoje
para viver hoje uma grande experiência, a força libertadora de Deus, a intervenção de Deus para libertar a mim e libertar você. Aleluia. Glória a Deus. Eu costumo dizer no ministério, e a maioria aqui já ouviu, libertação é para crente. Verdade. Quem está no mundo dificilmente vai querer a libertação, mas não é que eles não querem, é porque é um demônio em cima do outro, é uma guerra, uma luta que trava, não acha ninguém para chamar, não acha ninguém para orar, não acha ninguém para comprar briga, não acha ninguém para trazer na presença do Senhor. Quando vocês se deslocaram, mas aqui todos nós estamos vendo que é simbólico, nós estamos transfigurando aquele momento da tenda. Aqui tem a arca, aqui tem o cajado, aqui tem um pano de saco para quem quer usar, meu tablet está ali. Aqui é um momento que você vai ter naqueles 2 segundos que Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos, curou, libertou, regenerou, mostrou para eles: ei, eu tenho vida e vida com abundância, vá, dá fruto. Deus está querendo dizer hoje, nesta noite, que hoje é para estourar. Talvez a sua fé, quando chegou aqui hoje, chegou morta, menos que um grão de areia ou de mostarda. Chegou aqui, o Senhor tem que falar comigo. Eu estou falando de libertação. Eu me recordo um dia que nós fomos pregar numa fazenda, lá em Poconé, no município de Poconé. E tinha mais ou menos umas 400, 500 pessoas. Era uma missionária, a qual eu giro, a pastora, e era lotada. Acredito que até hoje ela tem esse trabalho lá. E aí eu pregava, não via nada. O povo ouvindo a pregação, e aí eu pregando em espírito, falei: Senhor. Aí eu fiz um apelo: você que precisa de uma libertação, você que quer uma libertação, mesmo sabendo que Poconé é uma terra que só Jesus. Nada contra o poconeano, porque eu tenho sangue poconeano, meus avós, minha mãe, o lado materno, tudo é de Poconé. Ainda tenho parente até hoje lá. E aí o que aconteceu? Ninguém vinha. E tinha lá multidão. Aí o Espírito Santo falou para mim: Sérgio, você está chamando errado. Eu estou chamando estou chamando errado. E aí eu pregando, mas como que chama? Pergunta para eles quem que vê assombração em casa. Sério? Eu no meio da pregação: você que vê assombração, os 500 levantou a mão. Misericórdia. Nós ficamos das 9 às 5 da manhã escutando cabeça. Fez fila, botar a mão. Ei, foi uma multidão aqui. E hoje, se eu pedir para você olhar para a esquerda, olhar para a direita, Deus marcou justamente hoje. Aleluia. Vamos lá, primeiro passo. Vocês são corajosos. Segundo passo, são vencedores porque creem e querem a libertação. Terceiro passo, enfrentar a temperatura da natureza. E quarto passo, que vai buscar a vitória. Mas quer dizer que eu vou passar na vida porque eu estou errando? Não. De repente você carrega um jugo que não é seu. De repente a porta está fechada. De repente, no final da tenda, o senhor bispo Ia vai dar um testemunho do que Deus fez com ele. Do que Deus fez com ele. Já na campanha. Glória a Deus. Então, igreja, nós precisamos
hoje, nesta palavra, que talvez possa ter sido muito rápido, mas o que Deus vai fazer aqui dentro é algo forte. E aí, o que eu oriento? Quando entrares na tenda, como nós fomos reduzidos 5 minutos para cada um, mas que se derrame diante do Senhor em pensamento. Eu preciso libertar meu esposo, eu preciso libertar meu filho, minha filha, eu preciso libertar minha sogra, eu preciso libertar a vizinha. Ei, você não vem buscar só com você. O que é impressionante, e Deus manda trazer um alerta. Quando você vai orar pela Maria, pelo Pedro, pela Márcia, pelo José, vocês não perguntam para mim se eu te permito orar. Olha o que Deus está falando nessa vida. Mas vocês oram. Mas na hora que chega na tenda, vocês não colocam eles. Você esquece. Ou seja, aquela guerra que você comprou não fica aqui. Porque na hora que você for na sua casa de madrugada e você não pediu permissão para Deus para orar, Deus está ensinando algo hoje. Nem todas as brigas devemos comprar sem antes falar com o papai. Glória a Deus. Quer resposta? Fala com ele, busque ele. Nós entramos em contenda que não é nossa. Aí nós não entendemos por que a porta fechou. De repente você vai chegar hoje nessa tenda. Eu vou dar um testemunho dele, ele não está aqui. E mora saindo da porta, vai lá numa casa pastoral, mora aí, quero que ele escute. Ele e a esposa. No primeiro dia de campanha, estavam sentados aqui. E quando ele passou na tenda, o Eterno me usou para dizer para ele: Deus está abrindo uma porta de emprego. Aí quando ele saiu, todo mundo não sai da tenda, me dá um abraço. Ele me abraçou e falou: mas não, está difícil. Fiquei quieto. Está empregado. Deus confirmou. Não pela fé dele, mas pela honrar a palavra do profeta, para honrar aquele que ele liberou. Falou: entrega o manto. Aleluia. Outra coisa que Deus quer ensinar antes de começarmos a passar. Deus entrega, Deus faz a parte dele, nós temos de fazer a nossa. Quer emprego? Não vai, Deus falou, não, traz currículo, manda, sai, procura. Nós precisamos entender hoje, nesse ponto de libertação, ele promete, ele cumpre, mas você tem que fazer o mínimo. Não busca, não ora, não tem intimidade. Eu quero ensinar algo e testemunhar para vocês. No começo da minha transformação, eu só conseguia orar deitado e quieto. Porque a guerra espiritual era travada. Se eu começasse a orar em voz alta, eu dormia. Era só assim. Ei, o processo que eu passei de libertação, e aqui eu quero deixar registrado, está sendo filmado, a apóstola, eu lembrei dela agora, Gisela, que repousa hoje no seio de Abraão, Isaac e Jacó. Foi a única em Mato Grosso, pastor, apóstolo, homem, não tinha coragem de fazer a libertação comigo. Igreja, eu passei um processo de libertação, que eu ia para a igreja dela, pertinho da feirinha da mandioca ali, eu sentava numa cadeira de madeira, obreiro. Eu quebrei 7 cadeiras, deu um prejuízo no apóstolo. Eu era quase amarrado, é sério,
subir. Deixa eu cantar. Ei, foi 7 dias. E comigo não descia, não subia, descia 10, subia 50, vinha amigo, o pau pegava. Porque a ligação, entende? Deus está mandando dizer, a ligação era maior do que eu pensava, porque a minha finada mãe me entregou quando eu tinha 10, 12 anos, 12 dias de vida, os barral da vida dela, sem ela saber. Ou seja, tinha uma legalidade muito forte. Ei, igreja, eu costumo dizer, e está registrando aqui, o que Deus permite você passar em algumas situações, Ele traz você para Ele, não só cura as feridas, deixa a cicatriz e pega a experiência e te transforma. Quem conhece a rua Barão de Melgaço, quando chega no ponto, bem em frente antes, tinha um chafariz, era a coisa mais linda, o chafariz, agora é farmácia, pagamento, e um monte de galeria. Ali era o maior centro espírita de Pernambuco. Maior. E este apóstolo, um dia, serviu lá. Era centro espírita de mesa branca, Allan Kardec. Era o centro espírita, igreja, uma cruz, que os médicos faziam cirurgia de cortar o bisturi, de psicografar. E eu apenas com 16 anos. Apenas 16. E aí, uma série de situações que todos vocês conhecem meu testemunho, da onde o Senhor me resgatou e da maneira que Ele me resgatou. Mas o que eu acho mais impressionante, e nós estamos aqui no culto de libertação, é que muitas das vezes você escuta algo de um amigo, de uma amiga, de um parente, faz tal coisa. Você faz cada sacrifício de dor. Não estou dizendo que vocês estão fazendo. Eu estou dizendo que faz cada sacrifício. Mas quando vem para dentro da igreja e que o Senhor traz à existência uma tenda como uma forma de referência, uma tenda como uma forma de você, o Senhor, a senhora e eu falar com o Senhor para que Ele faça obra na nossa vida. Nós acabamos muitas das vezes não entendendo. Mas hoje, partindo na palavra que foi dita hoje, nós teremos 5 minutos, um verdadeiro encontro onde vai quebrar maldição hereditária na sua vida, julgo, porta fechada, inveja, tudo aquilo que te atormenta. Ei, você que é inseguro no seu ministério, você que tem um chamado no seu ministério. Agora há pouco, o pastor ligou do ministério nosso, Rádio Vagem. Ligou porque ele pediu para a bispa para desligar e ir para outro ministério. Eu ouvi. Eu quero falar para o senhor, meu líder, o meu ex-líder, que lá no ministério já me deram a responsabilidade do ministério da juventude, do ministério de jovens. Eu não vi nada. Falei, vou te entregar uma profecia. Fala, meu líder. Eu dou 15 dias, 10 dias, o seu casamento acabar. Faça prova com Deus. Você é jovem, sua esposa é mais velha.
Você é cheio de alegria, ela é embeiçada. Você vai mexer com juventude, que é cheio de mimimi. Eu não quero ver, mas eu te dou 10, 15 dias que você está me ligando e falando: apóstolo, pelo amor de Deus, ministra sobre o meu casamento, ministra ele, acorda. Acorda. Você tem orado para os convites que você recebe? Quer seja de festa, quer seja de passeio. A palavra de Deus diz que tudo nós dá graça a Deus e apresentar. Aí nós não oramos e vamos. De repente, no meio do caminho, o carro quebra, ou lá tem um quebra para acabar. Ai, Jesus, não. Por que Jesus? Se antes de sair você não orou, se antes de sair você não abençoou. Está na hora, igreja, de nós acordarmos, largando de mimimice e começar a exercer a função. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em vez de você estar comprando a briga da vizinha ou da amiga em oração, você não consegue trazer na igreja. Você não consegue convidar. Mas você paga o preço orando. Você paga o preço lutando. A carga negativa vem em tudo em você. Mas você não quer ser a luz, aí vamos comigo. Vamos lá, que lá tem um profeta. Lá Deus vai falar. Lá Deus vai curar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu ia passando no Hospital do Câncer. Só não vou falar o nome do guerreiro. E tá, guerreiro que eu falo, é um soldado, trabalhou comigo. Eu escutei a voz. Ia passando na porta. E eu entrei. Ele estava em estado terminal de câncer. Quando ele me viu, o sorriso abriu. Senhor, meu comandante. Falei, meu guerreiro. E já fui com palavra positiva, vamos levantar, vamos não sei o quê, bababá. Ele balou no meu braço. O senhor veio aqui para me dar força para mim morrer. E aí? O que fala nesse momento? E do jeito que ele segurou no meu braço, eu balo. Você é valente. Você enfrentou muita luta. Você, agora você vai enfrentar a melhor luta. Você vai para a glória. Mas eu preguei, eu ministrei, só eu sabia como, chorando por dentro. E a lágrima descia. E quando eu saí, falei, até breve. Mas ele não entendeu o até breve. Aí ele falou, não tem até breve, comandante. E eu saí. Foi o tempo de eu chegar no meu carro. O telefone tocou. Ele tinha acabado de partir. Tinha um pastor do nosso ministério. A imagem dele vem. Não sei se tem um antigão aqui que lembra. Mas deve terminar o chininho, vai lembrar. Ele também no hospital do câncer. Eu entrei para visitar. Ele louvava, os filhos dele louvavam. Tinha igreja nossa lá no industriário. Eu estou com a imagem dele na mente, mas esqueci o nome. E aí eu fui visitar a mesma situação. Comecei a conversar. E ele olhou para mim, como se o Espírito já tinha comunicado. O senhor quer que meus filhos saiam? Falei, quer. Quer que a esposa saiu todo mundo. E aí eu ministrei sobre ele. Ele chorou muito, muito. E foi a mesma coisa. Vou entrar no carro, chega a mensagem que tinha partido para a glória.
que você hoje precisa colocar diante de Deus no sexto dia do elo? Eu quero dizer que no sétimo, que é quarta-feira que vem, quero dizer que vai ser tremendo, vai demorar um pouco, porque cada um vai ter que passar 7 vezes que o Espírito Santo mandou, e vai ter manifestação de honra, de glória, vai ser tremendo. Nós vamos estar celebrando 14º ano, aniversário da igreja. Então, quarta-feira que vem, além do encerramento da campanha, vai ser tanto quanto corrido, mas abençoado acima de tudo, e nós vamos estar fechando com toda a honra e com toda a glória. Agora eu vou chamar o pastor Gregório, que se encontra, missionário da Uber, para entrar para dentro da tenda